E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo da colisão elástica unidimensional. No vídeo anterior, vimos como determinar o momento linear final da partícula 1 e o momento linear final da partícula 2. Recordando que lambda é dado pela razão m2 sobre m1 e que o momento linear de uma partícula em certo instante t é dado pelo produto da massa da partícula pela velocidade correspondente, nós temos condições agora de determinar a velocidade final da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2. Para fazer isso, eu vou levar essas duas expressões nas igualdades acima, começando com a primeira. O momento linear final da partícula 1 é dado por m1 vezes a velocidade final da partícula 1. Isso é igual. Então, nós temos agora 1 menos lambda sobre 1 mais lambda. Então, observe o seguinte. 1 menos m2 sobre m1. 1 menos m2 sobre m1 nos dá m1 menos m2 sobre m1. Portanto, guarde este resultado. m1 menos m2 sobre m1. Agora, no denominador, nós temos 1 mais lambda. Portanto, 1 mais m2 sobre m1. Logo, no denominador, nós temos m1 mais m2 sobre m1. Eu vou simplificar m1 e, com isso, a gente obtém m1 menos m2 sobre m1 mais m2. Muito bem, multiplicando o momento linear inicial da partícula 1, que é m1, vezes a velocidade inicial da partícula 1. Agora, mais. Bom, nós temos agora, entre parênteses, 2 sobre 1 mais lambda. Perceba que 1 mais lambda é 1 mais m2 sobre m1. Portanto, m1 mais m2 sobre m1. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Então, nós vamos ter 2m1 sobre m1 mais m2 vezes o momento linear inicial da partícula 2. Então, m2 vezes v inicial da partícula 2. Agora, eu posso simplificar a massa m1 e, com isso, a gente obtém que a velocidade final da partícula 1 é m1 menos m2 sobre m1 mais m2 v inicial da partícula 1 mais. Então, agora nós temos 2m2 sobre m1 mais m2 que multiplica v inicial da partícula 2. Observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora em busca da velocidade final da partícula 2. Para fazer isso, eu vou recorrer agora a essa expressão. Então, nós temos o momento linear final 2 é a massa m2 vezes a velocidade final 2, e isso é igual. Agora, nós temos 2 sobre lambda dividido por 1 mais lambda. Perceba o seguinte. 2 vezes lambda corresponde a 2 m2 sobre m1, portanto, 2m2 sobre m1. 1 mais lambda corresponde a m1 mais m2 sobre m1. Eu vou simplificar o m1 e, no numerador, eu vou obter simplesmente... Então, vamos lá. No numerador, eu vou obter simplesmente 2m2, certo? Como eu vou simplificar o m1, no denominador aparece m1 mais m2. Muito bem. Tudo isso multiplicando o momento linear inicial da partícula 1. Então, m1, v inicial 1. Agora, menos
Perceba o seguinte, este termo é igual a este termo. Portanto, eu já posso recuperar o resultado anterior. Então, nós vamos obter M1 menos M2 sobre M1 mais M2. Tudo isso multiplicando o momento linear inicial da partícula 2. Então, M2 vezes o V inicial da partícula 2. Agora, eu vou simplificar a massa M2 e com isso a gente obtém que a velocidade final da partícula 2 é igual. Então, ó, 2m1 sobre m1 mais m2 vezes a velocidade inicial da partícula 1, muito bem, menos... Então, agora nós temos m1 menos m2 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade inicial da partícula 2. Então, observe no quadro as duas expressões obtidas e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou analisar alguns casos particulares a partir das expressões obtidas, a partir da velocidade final da partícula 1 e da velocidade final da partícula 2. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos admitir que a massa das duas partículas envolvidas na colisão é a mesma. M2 é igual a M1. Nesta situação, observe que este termo vai para zero, já que M1 menos M2 é zero, e este termo também vai para zero. Consequentemente, desenvolvendo aqui a situação I, nós vamos obter que a velocidade final da partícula 1 é igual. Este termo vai para zero, M1 é igual a M2, e, portanto, nós vamos obter a seguinte expressão. Vou admitir que M1 é igual a M2, que é igual a Mzinho. Portanto, nós temos 2M dividido por M mais M e, portanto, 2M. Tudo isso multiplicando a velocidade inicial da partícula 2. Consequentemente, a gente nota nesta situação particular que a velocidade final da partícula 1 é igual à velocidade inicial da partícula 2. Vamos agora observar o que acontece na expressão de baixo. A velocidade final da partícula 2 é igual. Então, este termo vai para zero, já que M1 é igual a M2. Portanto, a gente obtém, pelo mesmo raciocínio, 2M sobre M mais M e, portanto, 2M, que multiplica a velocidade inicial da partícula 1. Logo, vemos que a velocidade final da partícula 2 corresponde à velocidade inicial da partícula 1. Portanto, podemos concluir que, em uma colisão elástica unidimensional entre duas partículas de mesma massa, o que ocorre é uma troca de velocidades, pois a velocidade final da partícula 1 é a inicial da partícula 2. E a velocidade final da partícula 2 é a inicial da partícula 1. Muito bem? Vamos agora analisar a situação 2i. Eu vou admitir que a velocidade inicial da partícula 2 é zero. Então, vamos inicialmente aplicar essa condição. Se a velocidade inicial da partícula 2 é zero, a gente vai obter as seguintes expressões. Então, vamos lá, continuando aqui embaixo. Bom, se V e 2 é zero, esses dois termos vão desaparecer. Portanto, a velocidade final
da partícula 1 é m1 menos m2 sobre m1 mais m2, que multiplica a velocidade inicial da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2. Lembre-se que este termo vai para zero, é igual a 2m1 sobre m1 mais m2 vezes a velocidade inicial da partícula 1. Então, observe no quadro as expressões obtidas a partir da condição inicial aplicada. Vamos admitir agora que a massa m2 é muito maior que a massa m1. Nesta situação, eu posso imaginar que a partícula 1 está colidindo praticamente com uma parede. Consequentemente, se a colisão é elástica, a sua velocidade após a colisão é praticamente a velocidade inicial, porém no sentido oposto. Já a partícula de massa m2, que funciona aqui como uma espécie de parede, ela vai para frente após a colisão com uma velocidade extremamente baixa. Portanto, ao aplicar essa condição nessas duas expressões, nós temos que obter esses dois resultados. Então vamos comprovar agora matematicamente. Então observe o seguinte: m2 é muito maior do que m1. Aplicando a primeira expressão, então continuando a situação 2i aqui, lembrando que m2 é muito maior que m1. Perceba o seguinte: essa subtração, m1 menos m2, vai ser praticamente menos m2, já que m1 é desprezível, e m1 mais m2 é praticamente m2, eu reforço, já que m1 é desprezível, vezes vi1. Consequentemente, a gente nota, como era de se esperar, que a velocidade final da partícula 1 é aproximadamente igual ao negativo da sua velocidade inicial, conforme eu ilustro no quadro. Agora, a partícula 2, que funciona como uma parede, vai adquirir uma velocidade extremamente baixa na horizontal e para a direita, imaginando a colisão acontecendo. Portanto, vamos comprovar este fato. A velocidade final da partícula 2 é aproximadamente igual a... Então, nós temos 2m1 sobre m1 mais m2. Então, essa soma é praticamente m2. Então, nós temos 2m1 sobre m2, multiplicando a velocidade inicial da partícula 1. Observe que, como m2 é muito maior do que m1, a velocidade final da partícula 2 é extremamente pequena. Portanto, a velocidade final da partícula 2 é baixa e aproximadamente igual a 2m1 sobre m2 vezes a velocidade inicial da partícula 1. Analisando essas expressões, como era de se esperar, eu reforço, a partícula 1 inverte o sentido do movimento, enquanto que a partícula 2 se move a favor da orientação da trajetória com uma velocidade extremamente baixa. Ainda, por meio desses dois resultados, eu posso verificar que, observe o seguinte, o momento linear final da partícula 2 é a massa da partícula 2 vezes a velocidade final adquirida. Multiplicando m2 por essa expressão, você obtém que o momento linear final da partícula 2 é aproximadamente igual a, simplificando m2, isso vai nos dar 2m1 vezes a velocidade inicial 1. Ora, m1 vezes a velocidade inicial 1 é o momento linear inicial da partícula 1. Portanto, nós temos duas vezes o momento linear inicial da partícula 1.
Como a partícula 2 estava inicialmente em repouso, vemos que a variação do momento linear da partícula 2 é justamente 2 vezes o momento linear inicial da partícula 1. É aproximadamente igual a 2p inicial 1. Agora, como a partícula 1, após a colisão, inverte o sentido do movimento mantendo aproximadamente o mesmo módulo de velocidade v, eu posso escrever tranquilamente que a variação do momento linear da partícula 1 é igual ao momento linear final. Como a velocidade é praticamente a mesma, eu vou escrever da seguinte forma: o momento linear final e o momento linear inicial são iguais. Portanto, eu vou escrever como menos p inicial 1 menos o momento linear inicial 1. Então, observe bem esse cálculo. A variação é dada pelo momento linear final menos o momento linear inicial. O momento linear final é menos p inicial 1, pois as velocidades são iguais aproximadamente, menos o momento linear inicial 1. Logo, a variação do momento linear da partícula 1 é justamente aproximadamente igual a menos 2p inicial 1, como era de se esperar. Perceba que esses dois resultados decorrem justamente do princípio de conservação do momento linear. Enquanto a variação do momento linear da partícula 1 nessa colisão é menos 2p inicial 1, a variação do momento linear da partícula 2 tem o mesmo valor, porém sinal oposto. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Vamos agora, ainda admitindo que a velocidade inicial da partícula 2 é igual a zero, vamos aplicar agora essa condição. Vamos admitir que m1 é muito maior do que m2. Então vamos lá. Arrumando aqui um espacinho no quadro. Perceba que se m1 é muito maior do que m2, a velocidade final... Então vamos impor a condição primeiro. m1 muito maior que m2. Então vamos lá. A velocidade final da partícula 1 é igual. Então m1 menos m2 é praticamente m1 sobre m1 mais m2, que é praticamente m1, já que m2 é desprezível, vezes a velocidade inicial da partícula 1. Perceba, como era de se esperar, que se m1 é muito maior do que m2, a velocidade final da partícula 1 é aproximadamente igual à velocidade inicial da partícula 1. Ou seja, nessa colisão, com essa condição, a partícula 1 praticamente não é freada pela partícula 2. E agora vamos ver o que acontece com a partícula 2. Perceba o seguinte, a velocidade final da partícula 2 vai ser aproximadamente igual a... Então nós temos 2m1 no numerador sobre m1 mais m2. Já que m2 é desprezível, então 2m1 sobre m1 vezes a velocidade inicial da partícula 1. Simplificando m1, vemos que a velocidade final da partícula 2 é aproximadamente igual ao dobro da velocidade inicial da partícula 1. Observe os resultados obtidos e o cálculo realizado até aqui. Para exemplificar esta situação, nós podemos imaginar uma bola de boliche colidindo com o pino no final da pista. A bola de boliche possui uma massa m1 muito maior do que a massa do pino lá no finalzinho da pista de boliche. Portanto, quando eu arremesso a bola de boliche, ela vai adquirir uma velocidade inicial e ao colidir com o pino, ela praticamente atropela o pino.
Logo, a sua velocidade final é praticamente igual à sua velocidade inicial e o pino é arremessado para frente com uma velocidade igual ao dobro da velocidade inicial da bola de boliche. Muito bem? Observe uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.